Muito bom dia, está na ordem do dia no ar, aqui na antena do Porto Canal, nesta terça-feira. Seja muito bem-vindo a este espaço de informação diário do Porto Canal, onde refletimos sempre pausadamente e com calma sobre os assuntos que mais diretamente marcam a atualidade dos portugueses. E por isso é que fazemos essa reflexão, como disse, pausada, porque há matéria que merece de facto ser explicada com maior detalhe. Hoje é claramente um desses dias, porque vamos falar das taxas de juros, mas vamos tentar, de certa forma, desconstruir efetivamente o que é que está em cima da mesa, ou o que pode vir a estar em breve em cima da mesa e em que medida é que isso vai afetar os portugueses. E porquê as taxas de juros? Porque, como sabemos, as taxas vão aumentar, é um facto. O Banco Central Europeu anunciou recentemente que vem aí subidas intensas em vários vetores, o que levou a que o Governo, pela voz do Ministro das Finanças, anunciasse uma série de medidas que vão ser aprovadas esta semana em Conselho de Ministros, na quinta-feira, muito provavelmente no final do Conselho de Ministros, e que depois vão ser explicadas ao país de uma forma mais detalhada, sendo que Fernando Medina já foi dando algumas dicas do que aí vem, desde logo, um mecanismo de redução de 25% na taxa de juros, que deve manter-se, pelo menos a expectativa do Governo, que se deve manter estável nos próximos 2 anos. É uma das medidas, se calhar a mais significativa, vamos ver com um dos nossos convidados aqui, que já vou apresentar, que vai ser aprovada e implementada. Ora, esta é uma medida e uma temática que mexe muito com, por exemplo, quem tem que pagar crédito à habitação, e por isso, sem demoras, apresento os nossos convidados. Desde logo, o Francisco Bacelar, que é um nosso comentador regular, no sentido em que a habitação está muito na ordem do dia. Cumprimento desde já, bom dia. É um gosto de voltar a vê-lo aqui. O Francisco é vice-presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal. E, como disse, tem sido uma cara mais ou menos regular, porque a habitação tem estado efetivamente na ordem do dia. E estamos também a ver o Filipe Grilo, que é economista e que tem acompanhado muita informação do Porto Canal, também pela forma como nos ajuda a interpretar estas medidas. Bom dia aos dois. Vamos conversar um pouco nesta ordem do dia. Dar a nota que uma das marcas muito importantes desta ordem do dia é a opinião dos portugueses, e essa vai-nos ser apresentada, como podemos ver, pela nossa Inês Veloso Durães, que cumprimento. Inês, bom dia. Vamos já falar dentro de momentos. Ora, como costumamos fazer uma ronda inicial, e começo hoje com o Filipe Grilo, sendo que, como eu já disse na abertura deste programa, em princípio vamos saber em detalhe na quinta-feira, após o Conselho de Ministros, mas há aqui uma pergunta inicial, que é uma curiosidade que eu confesso que tenho, mas que lhe vou fazer, porque vamos ter tempo para refletir. Mas Fernando Medina foi adiantando que esta medida entrando em vigor, e vai entrar em vigor, portanto não há aqui grande expectativa, não implica a necessidade, pelo menos a curto prazo, de se compensar os bancos. Na sua opinião, isso é verdade? Vai ser mesmo assim ou é retórica? Não, tenho muitas dúvidas mesmo. Há aqui muitas dúvidas que eu tenho desta medida. É uma moratória, só para os portugueses perceberem em casa, é o que nós tivemos na altura do Covid, é muito inspirado na altura do Covid, em que os portugueses com crédito à habitação conseguem adiar parte do pagamento. Neste caso seria os 25% acima do juro adiado, mas quando se adia o juro, não se paga o juro. Pois. Ou seja, este dinheiro vai estar a acumular juro associado ao juro que não se paga. E, portanto, no final, o que nós estamos a fazer é arrastar para a frente, mas, enquanto se arrasta, já se está a acumular. Os bancos não vão perdoar isto. Portanto, esta, primeiro, é a minha primeira questão com esta Ou seja, já há o risco real de podermos ter que o pagar daqui a uns anos mais intensamente. Primeiro vamos ter que pagar. Vamos ter que pagar, não é? E depois vamos ter que pagar, se calhar, mais. Porque, enquanto não se paga, os bancos estão aqui a acumular juro, que depois vamos ter que pagar mais à frente. Portanto, diria que é falso as famílias não pagarem a mesma coisa. Diria quase de certeza que isso não vai acontecer. A não ser que o Governo, por algum mecanismo, recompense os bancos, que eu também não acredito que assim o seja, tendo em conta que os bancos estão com bastantes lucros, seria muito estranho o Governo andar aqui a subsidiar a atividade bancária. Para mim seria um bocadinho até escandaloso, tendo em conta que o país tem outras prioridades. Mas, neste caso, diria que sim. Agora, há outro problema que eu ainda tenho com esta medida. É que a moratória de Covid foi implementada pela União Europeia. As regras de regulação bancária europeias
aceitaram que quando alguém pedisse uma moratória, o banco não tivesse que registar isto como crédito mal parado. Isto a Europa permitiu. Agora, somos nós que estamos a inventar regras. E eu não sei até que ponto, quando alguém aciona este mecanismo de moratória, o banco terá que ser obrigado a registar isto como crédito mal parado, com uma percentagem reduzida de insucesso, mas ainda assim tem que registar, e será obrigado a colocar dinheiro de lado, as chamadas provisões, para acautar este problema. Pois. E os bancos não estão interessados a fazer isso porque isto é dinheiro parado, que não ganha, e depois tem que cumprir certos rácios que são obrigados a cumprir na questão do crédito europeia. Mal parado, apenas para simplificar, o crédito não vai ser pago. Exatamente. Portanto, quando alguém adia, é porque já tem problemas. Portanto, o banco tem que assumir pelo menos uma percentagem deste crédito, que se calhar vem aí problemas, eu vou ter que acautelar. É obrigado a fazer isso pela regulação europeia. E na altura do Covid, não foi obrigado porque, em termos europeus, foi acordado assim. Agora, não acredito que seja acordado assim. Portanto, vai haver aqui algumas alterações à regulação que eu até estou muito curioso para ver como é que o Governo vai conseguir escapar. Vamos desenvolver esta sua análise, como é habitual aqui na ordem do dia. Vir-me agora para o Francisco Bacelar. Ora, esta questão da taxa de juro, como eu disse inicialmente, tem muito a ver com a questão da habitação e mexe muito com quem tem que pagar crédito à habitação, e é também por isso que está aqui no programa de hoje. Aqui vou falar consigo da própria Ministra da Habitação, que também já veio dizer que estas medidas, apesar de serem medidas fortes do Ministro das Finanças e que vão ser anunciadas por ele, mas servem, por exemplo, ou pretendem servir para estabilizar as taxas de juros, por exemplo, nos contratos de arrendamentos e afins. Com a sua experiência real do mercado que conhece bem, isto vai ter alguma medida ou não? Acha que vai mexer, vai estabilizar, vai acalmar ou não? Não, eu não acredito que sim, porque ainda há muita incerteza pelos tempos seguintes, porque todos nós esperamos que as taxas de juros agora acalmem, como segundo diz o BCE irá acontecer, mas ninguém garante que no próximo ano voltem a subir outra vez. Se calhar não vão subir até ao final do ano, mas se a inflação não começar a descer efetivamente, no próximo ano poderemos assistir a nova subida. E, portanto, estamos a atingir patamares um bocado complicados. Agora, eu falo sempre um bocadinho do passado, porque lá está, tenho essas memórias antigas. Claro. As taxas de juros no passado chegaram a estar muito mais elevadas e compravam-se casas. Havia mecanismos diferentes de calcular as taxas de juros, por exemplo, aquelas crescentes, que também em si eram um perigo, porque pagava-se nos primeiros tempos juros. E eu lembro-me, quando comprei casa em 1984, paguei durante 7 anos juros e depois é que comecei a amortizar. Só que a minha casa custou, na altura, 4.600 contos, em contos, e quando comecei efetivamente a pagar, a amortizar a dívida, já devia para uns 7.500. No entanto, a casa valia um pouco mais. Ou seja, estava acautelada pela valorização dos imóveis. Eu, neste momento, não acredito que isso possa acontecer nos próximos anos, porque eles já subiram tanto no passado recente que é quase impossível que continuem a subir, porque então é que não deixamos de ter mercado e até os estrangeiros deixam de comprar casas cá, não é? Portanto, o que também é péssimo em termos económicos, isto em particular para o setor, porque, já que falamos dos estrangeiros, é apenas a sua primeira reflexão no programa de hoje, mas isso mexeu nos últimos anos muito com o nosso mercado e mexeu bem. Não é? Sim, mexeu, mas não tanto como se diz à boca cheia, porque se formos ver os números andar... A percepção existe e é real, mas não é da totalidade do mercado. A compra dos estrangeiros andará, e estará aqui alguém que me poderá corrigir, mas 7%, 10%, já são números muito pouco expressivos nos 100% do mercado. Talvez em quantidade, mas na questão da qualidade... Agora, na qualidade sim, e no puxar os preços para cima, porque há mais procura e havendo mais procura, o preço tendencialmente sobe. Mas não sobe só por isso, sobe também porque os custos da mão de obra, os custos da construção e as exigências da construção em Portugal, que é uma das coisas que quase ninguém fala e que é muito importante, que é, nós temos muita exigência no tipo de construção que temos que fazer e ela vai acabar por ser muito cara à custa disso. Se pudéssemos abrandar ou se pudéssemos prescindir de alguns requisitos essenciais hoje em dia para aprovar uma habitação, provavelmente conseguiríamos fazer habitações mais acessíveis. Assim não conseguimos. E por isso ninguém se motiva, nenhum particular, nenhum promotor, nenhum fundo está interessado em construir habitação em Portugal, porque obrigatoriamente os custos vão ser exorbitantes, depois os preços finais também vão ser exorbitantes e não temos mercado para acomodar esses imóveis.
Pois. E aí sim é que o Estado poderá ter alguma coisa a dizer ou a fazer, que é regular um bocadinho mais suavemente algumas das questões que hoje em dia são obrigatórias na habitação. Eu percebo que as de segurança ninguém pode mexer, mas há outros requisitos que se calhar se conseguiria mexer e conseguiríamos trazer um bocadinho mais para baixo. Ou então, já falámos aqui da última vez, apoiar mais a construção alternativa, como seja a construção modular, que acaba por ser feita em fábrica, muito mais económica. Foi o exemplo que deu. Exatamente. Podemos voltar a tocar e que ninguém fala nisso, e que tenho IVA de 23%, se calhar justificava-se ter um IVA com valores mais acessíveis para esse tipo de construção. Não sei se está de acordo, mas... O Francisco tocou, de facto, neste aspecto da última vez que cá esteve, e se justificar, até podemos voltar a refletir um pouco sobre isso no programa de hoje. Agora, feita esta ronda inicial, vamos então, Inês, partir à conversa com os portugueses. Vamos lá perceber qual é a sensibilidade que têm em relação ao que aí vem por parte do Governo para tentar controlar esta subida das taxas de juros. Bom dia, Pedro. Estamos no Mercado de Pedroso e já tivemos a oportunidade de falar com várias pessoas sobre este tema. Apontam-nos várias consequências, como o regresso para a casa dos pais, a dificuldade que os jovens acabam por ter de encarar para conseguirem ter habitação própria e, portanto, daquilo que já conseguimos auscultar, as pessoas são favoráveis à intervenção do Governo. Há pouco falávamos com o Eduardo, que está agora connosco, e que nos dizia que este é um tema que está na ordem de todos os dias. Eduardo, porquê é que diz isso? Ora bem, porque todos os dias o pessoal está com dificuldades, quem tem empréstimos está cada vez pior. Quem tem um empréstimo, quem tem 2 ou 3, tem agravamento a multiplicar pelo número de empréstimos. Portanto, o que acontece? Nos dias de hoje é muito difícil para um casal que tenha um filho ou 2 viver com os salários da maneira que estão, não é? E tendo em conta essa situação e com o aumento consecutivo da taxa de juro e à boleia vai a prestação do crédito à habitação, por exemplo, como é que é possível responder? E também pergunto-lhe, acha que o Governo deve intervir, como já anunciou que irá fazer a nível da redução e da estabilização da taxa de juro? Eu penso que sim, que o Governo poderia fazer, com a estabilização da taxa de juros e também com os lucros dos bancos, não é? Que cada vez engordam mais, lucros de milhões, todos os anos se fala disso, e mas o Zé Povinho sempre a padecer, sempre a pagar a fatura, não é? Isso está muito mal para a nossa sociedade. Isso depois reflete-se nas compras dos produtos essenciais. Nós vemos que há clientes que vão apertando um bocadinho o cinto, como se costuma dizer, não é? Vão tentando sempre limitar as despesas ao máximo, para não perder a casa, não perder o carro, outras coisas mais, que depois vêm os empréstimos sobre empréstimos para cobrir os empréstimos que já têm, não é? Conhece algum caso de alguma família, por exemplo, jovem, um casal, que não esteja a conseguir fazer face ao aumento da prestação da casa? É assim, no meu núcleo de conhecimentos e amizades, felizmente não. Agora, que tenho apoio de retaguarda, sim. Eu vejo as minhas filhas, uma delas tem empréstimo e todos os meses se queixa que... Está sempre a aumentar. Está sempre a aumentar o crédito à habitação. Tem um carro que comprou também, sempre a aumentar, isso é todos os meses. Uns pauzinhos, mas todos os meses aumenta e isso depois reflete-se. Claro, como uma das medidas... Também, vamos tentando auxiliar como podemos, não é? Mas isso não é muito fácil, não é? Uma das medidas que está em cima da mesa e por conta da questão dos empréstimos é precisamente a transformação da taxa variável em taxa fixa, se verificar um nível de taxa de esforço que seja superior a 40% do rendimento líquido. Concorda com esta medida? Acha que pode ajudar, por exemplo, a sua filha? Concordo, mas que seja muito bem estudado, porque habitualmente esses estudos são feitos para favorecer um núcleo muito restrito de pessoas, não é? O grosso fica sempre a pagar as vacas ao dono, como se costuma dizer, não é? Isso não é muito fácil, não é? Porque eu vejo pessoas, pronto, eu falo no caso direto de que têm que pagar infantário, têm que pagar tudo e mais alguma coisa, porque não têm direito a nada, mas em contrapartida as taxas aumentam na mesma. E aquelas pessoas que já têm apoios do Estado continuam a ter mais apoios ainda. Não sou contra isso, só que quem não tem também deveria ter, também deveria ser favorecido com as taxas de apoio. Não é? Acha que há então um leque cada vez maior de pessoas que precisam de apoio? Sim.
porque estas pessoas têm um ordenado dito razoável, mas começa a não chegar, não é? Começa a não chegar, isso nota-se muito. Bom, eu falo diretamente, mas indiretamente aos meus clientes, clientes que tinham uma vida que compravam, como se costumava dizer, à grande e à francesa, compravam artigo bom e agora vão retraindo um bocadinho as compras, não é? Não vou dizer que passam fome ainda, mas nota-se que já têm algumas dificuldades em comprar os produtos essenciais. Isso é muito, muito, muito mau, porque a nossa senhora Lagarde está sempre a aumentar as taxas de juros para combater a inflação, mas nós temos ordenados que não são iguais aos do resto da Europa, não é? E isso deveria ser ponderado conforme os ordenados de cada país, não é? Acha que não vale tudo para combater a inflação? Vale tudo. Caso o aumento da taxa de juros. A taxa de juros é que não, agora deveriam ver, os aumentos dos combustíveis, aumento da eletricidade, da água, porque a pessoa vê os lucros dessas empresas sempre a aumentar, cada vez são mais milhões, e ordenados chorudos lá para os CEOs e para as classes altas, não é? E o mexilhão sempre a tramar-se, a pagar a fatura, não é? Há pouco dizia-me, Eduardo, que este aumento da taxa de juro, eu falava-lhe mais da habitação, e o Eduardo disse-me, não, mas afeta tudo um pouco, outro tipo de empréstimos que as pessoas tinham. A habitação é essencial, mas depois há outros empréstimos que muita gente adquire. Mas a última coisa a deixar cair é a habitação, concorda? Sim, quem for minimamente inteligente que deve ser o que deve fazer, não é? Mas só que os bancos puxam o tapete por qualquer coisa, não é? E depois se tiver o empréstimo do crédito de habitação, do carro, mais do crédito pessoal para ir de férias, que os bancos incentivam que isso se faça, pronto, isso tudo, os cartões de crédito, isso tudo vai se refletir depois no orçamento final, no orçamento familiar de cada um, não é? E recorrer ao mercado de arrendamento também não é opção? Também são valores elevados? Exatamente. Isso, as casas também estão com preços elevados. É preciso ver também quem tem uma casa com os impostos que paga também vai ter que rentabilizar, não é? Porque os senhorios também não são muito favorecidos, não é? O Estado vem lá com as normas lá da obrigatoriedade do arrendamento, mas não arrenda aquilo que tem deles, porque há imóveis do Estado, milhares, que não são rentabilizados por aluguer, mas querem obrigar o particular a que alugue como eles querem, não pode ser também, não é? Mas isso também é um mercado difícil, porque os arrendamentos são muito difíceis, não é? Voltar para a casa dos pais acaba por ser a opção de muitos jovens, de muitos casais jovens. Exatamente, quando os pais podem. Senão vão viver ao monte, como antigamente, 7 ou 8 num quarto. Obrigada, Eduardo, pelo seu testemunho. Portanto, tivemos aqui a oportunidade de ouvir falar de muitos temas, Pedro. Recorrer ao arrendamento não é opção. Aqui a questão também de não é só a prestação da casa que sai afetada com esta subida da taxa de juro, também o carro. Aqui ouvimos falar o crédito, por exemplo, para fazer férias. Ouvimos falar também sobre a regulação ao nível junto dos bancos, portanto, para estabilizar e reduzir a taxa de juro. E um tema muito importante, claro, que o Eduardo nos falou, que é face a este aumento, tudo com os preços todos a aumentar, a inflação, a prestação da casa, a prestação do carro, o orçamento familiar mantém-se, não muda, mas as despesas acabam sempre por continuar a subir e a gestão familiar torna-se cada vez mais complicada, ao ponto de, como acabamos de ouvir, às vezes torna-se difícil conseguir comprar os bens essenciais. Exatamente, e foi, posso dizer, Inês, uma belíssima opinião neste teu primeiro convidado, no primeiro direto que fizeste no programa de hoje, que de facto comprova que a sabedoria popular às vezes bate nas questões certas, e neste caso este senhor que falou em direto para o Porto Canal, a tocar aqui em vários dos aspectos, até parecia um especialista em economia, Filipe, e de facto esta questão mexe com todas as áreas. Já agora, já porque este próprio senhor também falava da questão da inflação, deixa-me perguntar-lhe o seguinte: o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, deu uma entrevista ao El País e defendeu que a manutenção das taxas de juros, como elas estão agora, é determinante para baixar a inflação. Não sabe se vai ser possível ou não, até devido ao Banco Central Europeu que anunciou estas subidas exorbitantes, mas que comentário é que lhe merece assim? Sim, ele disse até uma coisa ainda mais importante, que é a inflação é mais regressiva e prejudicial do que as taxas de juros. Eu aí concordo.
que é algo que nós não vemos. A inflação está entre nós e nós não vemos e não conseguimos atribuir um culpado. Claro. Enquanto que na taxa de juros nós atribuímos um culpado, que é a Sra. Lagarde. Pois. A Sra. Lagarde é que é culpada. Christine Enquanto que Lagarde. depois na inflação, tudo sobe, mas não sabemos a quem culpar. E a questão é que, para as pessoas mais pobres, incide mais o problema da inflação do que o crédito à habitação. Pois. E, Porque a portanto, inflação mexe com tudo. mas com tudo, com todos os preços. Preço do leite, preço do pão, tudo. E, portanto, isto acaba por trazer uma situação pior para as pessoas mais pobres do que o crédito à habitação. Sim. E agora, é isto que eu também gostava de trazer aqui para a nossa discussão. Porque se um estudo da DEC Proteste, em que ela diz que está a ter muitos pedidos de famílias que recebem, cada um dos membros, 1.500 euros. Nós temos que começar a refletir sobre isto. Que é, 1.500 euros é um salário bem acima do salário mediano. Ou seja, mais de 50% dos portugueses recebem menos do que 1.100 euros. Vamos ajudar as famílias com 1.500 euros? Está a tocar num aspecto sensível. Pois estou. Porque isto é alarmante. Politicamente incorreto até, mas é bom que se toque, não é? Não, mas temos que tocar. Porque esta questão do Estado querer ajudar a tudo e a todos, nós temos que começar a pensar por onde é que está a ir o dinheiro. Certo. Estamos a colocar dinheiro nestas famílias, e as outras? E as outras que nem se atreveram a pedir um empréstimo porque sabiam que não tinham condições para pagar. Certo. Portanto, está a haver aqui transferência de rendimento que pode ser injusto do ponto de vista da sociedade. Então nós temos de ter também aqui alguma calma, algum travão na vontade de querer ajudar tudo e todos. Já agora deixa-me Claro. pôr aqui na posição do provocador, um mediador provocador. Porque esse aspecto é muito interessante. Eu considero que é mesmo muito interessante. Vamos lá ver. Como é que responde, sendo economista, e é claramente uma pessoa que consegue desconstruir muito bem estas matérias, como é que responde a quem rapidamente lhe contra-argumenta, tudo bem, mas um ordenado, um casal em que cada um ganha 1.500 euros, que viva, por exemplo, no interior, tem uma qualidade de vida que nem sequer se compara a um casal que ganha exatamente a mesma coisa, certo, e que vive em Lisboa ou no Porto. Certo. Como é que responde? Como é que responde? É uma excelente pergunta. O que é que eu respondo? A pessoa, o casal não tem que ficar na cidade onde está. Eu percebo que nós temos que ajudar. Eu sei que estou a ser demasiado cru, mas isto a minha função enquanto economista é pôr estas coisas ajuda-nos a refletir, não é? Ajuda-nos a refletir, claro. Nós, por exemplo, quando falamos do crédito bonificado, neste caso, estamos aqui a dar aqui um subsídio para as famílias que atinjam, por exemplo, uma exposição ao crédito de 50% do seu rendimento. Nós obviamente estamos a ajudar as famílias, mas o dinheiro não está aí para as famílias. O dinheiro está aí para os bancos. Claro. Bancos todos os dias que apresentam milhões de lucros. Claro. Portanto, eu percebo que a intenção é ajudar as famílias, mas se nós depois pensarmos em todo o fluxo de dinheiro, para onde é que ele vai, a redistribuição do dinheiro, para onde é que ele vai, ele, neste momento, pode estar aí para a banca e pode estar aí para famílias mais endinheiradas, que sim pediram empréstimos, que sim estão à rasca, mas será que é a prioridade ajudar essas famílias e não será a prioridade ajudar outras? Pois. Portanto, nós temos que ter esta reflexão enquanto país. Claro. E depois, voltamos à questão, 1.500 euros é um salário digno? Se calhar não é. Mas isso já é outra questão ao nível do desenvolvimento económico do país. Claro. Não é? Porque saiu outro estudo da questão do barómetro da pobreza e da precariedade, em que 50% dos portugueses tinham dificuldades em pagar as contas com os seus salários. 50%. Metade da população. Metade da população, claro. Ou seja, a partir daqui já não é uma questão de Estado, já é uma questão de o que é que estamos a fazer enquanto economia em que nós não conseguimos ter dinheiro para pagar as nossas contas. E, portanto, aqui o que é que nós temos que pensar? Que quando há um crédito à habitação, há dois responsáveis pelo crédito à habitação. Não é só as famílias. É quem deu o crédito à habitação. E quem deu o crédito à habitação, neste momento, não está a ser responsabilizado por isso. Não está a pagar o que deve pagar. Aliás, está a receber para não ter a chatice. Certo? E, portanto, nós temos que pensar muito bem nesta questão da crédito à habitação, porque é muito complexo. Porque a partir do momento em que nós começamos a dar estas ajudas, criamos outro mecanismo perverso, que é eu sei que vou ser ajudado mais tarde se as coisas correrem mal. Se calhar faço aqui um empréstimo brutal, tenho uma casa excelente, se correr mal, o Estado ajuda. Ou declara insolvência.
Portanto, estamos aqui a criar mecanismos muito perversos com esta questão de querer ajudar sempre em cima do joelho. Temos que ter, não é medidas avulsas, temos que ter um pensamento estratégico. Pensar a longo prazo. Então, mas isso dá um pouco a sensação, assim, para quem nos estiver a ouvir um pouco ao de leve e não com total concentração, não é? Mas pode dar a sensação de que, no fundo, está, se me permite uma expressão mais polar, a empurrar-se o problema com a barriga. Sem dúvida. Claro. Esta moratória é mais um exemplo. Nós estamos a dizer, olha, pague depois. Não se preocupe, pague depois. Quando isto ficar um bocadinho mais calmo. E já isso não ficar. Porque na questão da inflação, temos agora um novo problema em cima de nós, que é o petróleo. Certo. O petróleo, neste momento, está a atingir $95 o barril e pode provocar um aquecimento no mercado de energia, que já está a acontecer no gás natural também começar a subir. E podemos ter, novamente, mais uma ondinha de inflação. Certo, é verdade. E já agora, já que me está a responder a uma pergunta que eu lhe coloquei sobre o Mário Centeno, dar a nota... Peço desculpa que eu desviei-me completamente. Não desviou nada. Enquadrou e contextualizou muito bem. Só queria dizer que o próprio Mário Centeno disse que considera que a própria inflação é mais injusta socialmente do que as taxas de juros. Portanto, Exatamente. É mais injusta porque mexe com os preços de tudo. Exatamente. E não nos podemos esquecer que as pessoas mais pobres dedicam mais dinheiro do seu rendimento à alimentação do que as pessoas mais ricas. Porque eu ter 5.000 euros ou 1.000 euros, eu não vou comer 5 vezes o meu pão. Não vou. E, portanto, a percentagem de alimentação no rendimento das pessoas é maior nas pessoas mais pobres do que nas pessoas mais ricas. E a inflação acaba por pesar mais nas pessoas mais pobres do que nas pessoas mais ricas. Certo. E é por isso que ela é injusta. E, portanto, nós temos é que preocupar em segurar as pessoas que estão numa situação de fragilidade social, não pelas suas escolhas, mas pela sua vida, do que ajudar, se calhar, outras pessoas que estão um bocadinho mais folgadas, mas que se meteram numa situação complicada e que agora, obviamente, precisam de ajuda, mas é para resolver a sua vida, não é para serem apoiadas com dinheiro. Certo. Francisco, deixa-me perguntar-lhe se tem um conhecimento geral de casos de pessoas que chegam a um patamar salarial que... Tão crítico que já não conseguem efetivamente pagar as rendas das casas, já nem digo pagar casas compradas, porque são cada vez menos as pessoas a comprar casas, não é? Mas tem conhecimento que há cada vez mais pessoas que não conseguem pagar e acabou, têm que devolver. Sim, isso até saiu recentemente nas notícias, que há já aí casos de pessoas a viverem em tendas de campismo com uma habitação normal, não têm condições. Aliás, veio aí num noticiário qualquer, uma reportagem sobre isso, que uma família que ainda há pouco tempo pagava 800 euros de renda ali na zona de Lisboa, agora está a viver numa tenda de campismo. Certo. Não tem condições, porque foi despejada e não consegue arranjar uma casa do mesmo valor naquela zona, pronto. E nesta conjuntura que estamos a atravessar, porque convém terem atenção que, enfim, nós estamos aqui a analisar a questão que mexe com mais de metade da população, como já aqui falamos, que é a questão dos baixos rendimentos, mas também temos conhecimento, que é um facto, que quem tem dinheiro continua a ter dinheiro. E, portanto, deixo-me perguntar-lhe o seguinte, nesta conjuntura, quem ainda consegue recorrer ao mercado para comprar, no seu conhecimento, são pessoas que, apesar de tudo, ficam-se por apartamentos ou ainda há quem procure, já lá vamos, se quiser, a outro tipo de construção, que é um bom assunto, mas ainda há quem também consiga recorrer facilmente a moradias? É muito difícil. O preço de uma moradia atualmente está muito elevado, pelo menos para o português mediano. Não é? Os apartamentos e cada vez com áreas mais pequenas, porque uma vez que o preço por metro quadrado subiu bastante, os apartamentos tendencialmente tendem a ser mais pequenos. O que é muito grave, porque vamos supor, por exemplo, no Brasil, um bom apartamento no centro de uma cidade de São Paulo pode ter, com 2 quartos, pode ter 45 metros quadrados e ser um bom apartamento. Isso é muito pequenino. Não é porque entra diretamente para a sala, tem a cozinha na sala e tem 2 quartos. Mais uma casa de banho ou 2 e consegue, claro que não são quartos grandes, claro que não é uma sala grande, mas para uma família de 1, 2, 3 pessoas eventualmente serve. Mas isso é a opção por viver no centro das cidades e sujeitar-se a um espaço pequenino, ou então a outra opção, que eu sonho, se calhar, da maior parte dos portugueses, de terem um espaço livre, especialmente depois do Covid, que muitos deles ficaram restringidos a espaços reduzidos e agora pensam 2 vezes e gostariam de ter mais espaço. E para esses, o espaço cá fora e comprar uma casa ou fazer uma casa fora das grandes cidades, dos centros das cidades, continua a ser demasiado dispendioso. Daí eu ter falado há bocadinho e voltar a repetir que, se calhar, o tipo de construção modular, qualquer que ela seja, ou a LSF, a madeira, ou whatever, seria sempre importante acolher e apoiar, porque
qual é o problema? Uma casa dessas pode custar 1.000, 1.200 euros no máximo metro quadrado. Está a falar das modulares? Estou a falar das modulares. Mas, tudo bem, a gente faz as contas assim, eu faço uma casa com 200 metros quadrados e são 240 mil euros. Até consigo ir pedir isso ao banco com um salário desses de 1.500 euros cada um, são 3.000 euros os dois, se calhar consegue isso. Pacífico está resolvido? Não, não está. Agora faço as contas a 240 mil vezes 23%. Não tem que me fugir. E veja quanto é que fica a casa. Isto está tudo estragado. Porque é que o Estado tem que ir buscar 23%? Eu não sou economista, mas terá aqui um que poderá explicar melhor do que eu. Porque é que tem que ir buscar, numa coisa que é um bem essencial, 23% de IVA para aquilo que é essencial e que nós temos tanta falta? Pelo menos 60, 70 mil casas neste país, neste momento. Já agora, qual é a sua opinião? De facto, é um bem essencial, não é? A habitação, não é um luxo. Não é um luxo. A questão é que, lá está, neste momento, pela história, uma casa modular é um bem de luxo. Não pode. Não pode. Ora, aí está. Temos que mudar. Não sei se podemos entrar. Temos que enquadrar. E lá está, numa questão de um pacote mais habitação, faria todo o sentido atualizar isto. Claro. E não nos podemos esquecer... Mas esse assunto não foi abordado. Não, de todo. E também há outros assuntos, que é, por exemplo, a questão de não haverá interesse por parte das câmaras municipais em restringir o mercado de habitação para meter o valor mais alto para o IMI ser maior? Já alguém perguntou isso? Muito provavelmente. Não sei se podemos dialogar, mas muito provavelmente, porque é uma receita das câmaras, é um conflito de interesse. Vamos fazer um stand-by nesse tema que é ótimo, vamos explorá-lo a seguir. Antes disso, voltamos ao contacto com a Inês, mas vamos mesmo explorar essa temática. Mas agora, Inês, vamos lá ouvir mais opinião dos portugueses. Ora, e o aumento da taxa de juro não afeta apenas quem já tem um empréstimo, afeta também quem está a pensar contrair um empréstimo, quem está a pensar comprar casa e acaba por não o fazer com medo. Ora, é o caso dos dois filhos da Maria Cidália, que está connosco, que já têm um terreno, mas não avançam para a construção da casa por receio desta escalada das taxas de juro. Se meter neste perigo que estão a passar, porque eles têm o projeto tudo aprovado e têm medo de se meter nestas aventuras. E no caso de um deles, neste momento está em casa arrendada, mas também não está a ser uma boa solução, pelo que me disse. Não, porque as rendas são muito caras. A renda que ele subiu, ele pagava 200 e tal euros e passou-lhe para 500 e tal. E, portanto, porque é que o seu filho considera que não é suficiente este aumento da renda para arriscar na construção da casa? Porque não tem os ordenados suficientes que cubram aquilo que vão meter-se. E, portanto, acha que o Governo deve intervir de forma a reduzir, a estabilizar as taxas de juros? Já havia de cessar há muito isso. Porque eu acho que no meio disso ele é que tem a culpa toda de estar a andar assim sempre em frente. E, portanto, é a favor de que deve haver uma regulação junto, por exemplo, dos bancos, das taxas de juro praticadas, para que as prestações não aumentem, ou pelo menos que passem de uma taxa variável para uma taxa fixa. Para a pessoa conseguir pagar, porque senão então cada vez estamos pior. E acha que os bancos têm aqui alguma cota-culpa desta situação? Eu acho que sim, porque a vida está má, mas não digo todos, mas a Caixa Geral de Depósitos, porque é que ao fim do ano tem tantos lucros? Então punham a taxa mais barata para as pessoas conseguirem a pagar. E acha que, por exemplo, se a renda continuar a aumentar, no caso do seu filho, ele ainda não avançou para o empréstimo bancário para construir a casa, que opções é que o seu filho pode ter para gerir o seu orçamento familiar? Vai ficar parado e pedir aos pais ou quem tenha que lhe dê ajuda. Acha que neste momento é uma realidade o pedido de ajuda aos pais e até há quem regresse à casa dos pais? Quantos e quantos? Temos lá vizinhos nossos que quantos e quantos estão a favor da casa dos pais porque não conseguem. O caminho acha que vai ser para melhorar ou para piorar? Falta saber agora, não sei, mas eu acho que isto vai, mas é piorar. E sente que as pessoas já têm que fazer uma ginástica orçamental apertada e isso já se sente aqui na compra dos seus bens? Muito. Nós temos clientes que levavam 20, 30 euros, levam 5, 6 euros.
Muito obrigada, Maria Cidália, pela sua opinião. Portanto, aqui o testemunho dos 2 filhos da Maria Cidália, que, portanto, um deles vê a renda da sua casa aumentar significativamente e ainda assim acha que não é o suficiente para arriscar no empréstimo bancário, porque também tem medo da subida das taxas de juro. Vamos agora escutar a opinião do António. Bom dia, António. Qual é que é a sua opinião sobre que intervenção deve ter o Governo relativamente às taxas de juro? O Governo, na minha opinião, já devia ter intervido, na medida em que isto é uma coisa que se tem vindo a arrastar, para mim, mais por culpa do Banco Comercial Europeu. A Dona Lagarde não olha a meios para atingir os fins e está a pôr em causa a economia de todos os países da Comunidade Europeia. Portanto, considera que o aumento da taxa de juro para tentar travar a subida da inflação não está a ajudar, não está a beneficiar de nenhuma forma a população e considera que não vale tudo para fazer diminuir a inflação? Claro. É evidente que toda a gente já se apercebeu, menos a Dona Lagarde, de que está a prejudicar a Europa com estas atitudes que tem tomado já há 10 meses consecutivos em que esse juro sobe. Quer dizer, isto não passa para a cabeça de ninguém. Então eu também ia para o lugar dela e fazia o que ela está a fazer, não gostava nada. Tenho que puxar pela cabeça. E, portanto, concorda com estas medidas que serão mais apresentadas em detalhe? Esta semana no Conselho de Ministros vão ser definidas mais ao pormenor e depois apresentadas um conjunto de medidas para reduzir, estabilizar a taxa de juros. Por exemplo, junto dos bancos, os bancos terão que, se tudo, portanto, correr como já foi mais ou menos apresentado por alto, a taxa de juro variável passará à taxa de juro fixa se a família estiver a comportar uma taxa de esforço superior a 40% do rendimento líquido. Concorda? Eu concordo, mas isso já há mais tempo que devia ter sido tomada essa atitude. O que a gente sabe é que a taxa de juro, quanto maior estiver, mais o Estado recebe de imposto, não é? E, portanto, não interessa muito nem ao Estado nem aos bancos que apresentam lucros todos os anos de milhões. Quer dizer, tem que haver alguém que ponha termo a este tipo de situação, senão não sei onde é que isto vai parar. Como é que acha que os bancos vão reagir a estas medidas se de facto avançarem, forem implementadas? De certeza absoluta que não vão estar de acordo, porque vai entrar menos dinheiro nos bancos e os bancos vivem com dinheiro, mas não podem viver com o dinheiro dos contribuintes até agora, como tem acontecido. Acho que é um exagero e alguém tem que tomar medidas. Conhece algum caso na família, no grupo de amigos, em que estejam a ver a prestação da casa, por exemplo, aumentar significativamente todos os meses? Tenho o caso de um filho que também comprou casa, que está a pagar para aí há 10 anos, em que a taxa de esforço já é grande e efetivamente a taxa que pagava inicialmente, presentemente, já está no dobro, que isto não passa pela cabeça de ninguém. Como é que o seu filho consegue gerir, portanto, com este aumento das despesas, assumindo que do lado dos rendimentos tudo se mantém constante, como é que o seu filho consegue gerir o orçamento em casa? Tem que pensar muito bem todos os dias para ver onde é que pode cortar para conseguir aguentar essa taxa de esforço, quer dizer, do pagamento à banca, porque só neste país, que eu considero que estamos quase a chegar a um país do terceiro mundo, é que isto acontece. Acha que os outros países conseguem comportar de forma com menos impacto a subida da taxa de juro? É claro que sim, porque a maior parte dos outros países ganham muito mais do que aquilo que se ganha aqui em Portugal. Mas isso há muito tempo que acontece e tem tendência a continuar. Portanto, acha que um dos caminhos também é atuar do lado dos salários? Claro, passa fundamentalmente pela parte dos salários, porque quem não ganha o suficiente porque quando se meteram na compra do andar ou da casa ou lá o que foi, as coisas ainda eram comportáveis. Neste momento são incomportáveis. Obrigada, António, pelo seu testemunho, mais um testemunho de uma família que vê a prestação da sua casa aumentar mês após mês e aqui, portanto, esta opinião do António que nos diz que não só é necessário atuar do lado das despesas, fazendo diminuir ou pelo menos estabilizar as despesas, mas que é necessário também atuar do lado dos rendimentos, nomeadamente dos salários.
Sim, e no fundo uma opinião que vai de encontro a um aspecto que já aqui falávamos e que tem a ver com a questão concreta das taxas de juro. Há uma cara, há um nome, há de facto alguém quem se pode responsabilizar, Christine Lagarde, mas efetivamente a inflação que mexe com, como já aqui explicámos, com os preços de tudo e que mexe com todos nós, é algo de abstrato. Não há propriamente alguém a quem apontar o dedo, e nós aqui já falámos sobre isso e a opinião deste senhor confirmava isto. Regressamos àquele assunto que vamos desenvolver e vocês dois vão tocar nele, mas pode ser o Francisco. Vamos lá. Qual assunto? Agora perdi-me. Vamos lá. Sobre a questão de poder haver um interesse por parte das câmaras a restringir o mercado. Eu disse que íamos explorar esse assunto antes. Sim. Não nos podemos esquecer que o IMI é um grande... O IMI e o próprio IMT, portanto, o imposto sobre as transações, são uma grande fonte de receita das autarquias. Das autarquias, claro. E estes dois impostos estão indexados ao valor de mercado do imóvel. Se o valor de mercado for mais alto, o que é que acontece? Há mais imposto. Certo? E depois também nos podemos esquecer que há aqui outro fenómeno, que é quem já tem casa no município não quer ter mais gente a comprar casa no município. Eu vejo isto e eu digo de experiência prática que eu tenho um grupo de Facebook. Quem já tem casa no município... Sim, não quer mais gente. É mais confusão. Eu digo isto porque eu vivo numa zona de Gaia em que tenho um grupo de Facebook em que eu estou lá, que é os amigos lá da zona. E eu vejo toda a gente indignada com construção. Só construção, vem para aqui chatear. Porque as pessoas não querem confusão. As pessoas sabem que com mais pessoas vai ter mais confusão e não querem. E, portanto, isto é outro fenómeno que pode contribuir para que a Câmara Municipal não tenha muito interesse em construir casas. Portanto, há aqui fenómenos que podem justificar a restrição e depois perguntamos: porquê que então não há construção? O mercado está em alta, o que os economistas dizem rapidamente é: se o mercado está em alta, há mais oportunidades para fazer negócio, então tem que haver mais construção. Mas não há. Não há porque onde é que está a restrição? E uma delas é nas licenças. Nós sabemos que há um atraso brutal no lançamento de licença e a pergunta é porquê? Se de facto a habitação é uma prioridade para as autarquias, não se deveria resolver o problema do atraso das licenças? Não há aqui qualquer coisa que não está a bater bem? E é aqui que eu também queria que a opinião do Francisco também... Agora, o que há é a facilidade das licenças poderem ser deferidas tacitamente ao fim de X tempo que são metidas nas câmaras, porque senão nunca mais saíam, ou então só saíam com aqueles favores que a gente sabe que não existem, mas existem. Assim. Isso vai melhorar com certeza, mas depois também há quem levante o problema do outro lado, que é não irão sair muitos projetos deficientes que só se vai descobrir mais tarde e que depois se calhar até vai ser preciso deitar abaixo ou corrigir e ainda vai ficar mais caro. É sempre complicado. Portanto, o que havia necessidade era de haver pelo menos... Deficientes quer dizer com ilegalidades? Com ilegalidades, obviamente, porque quem vai assinar, assina, no pressuposto, se calhar, até com a melhor das intenções, vamos assumir que sim, com a melhor das intenções, que aquilo vai ser feito conforme ali está no papel. Mas depois, como aquilo até não passou pelo crivo da própria Câmara, foi assinado pelo projetista que assumiu a responsabilidade, o dono da obra depois vai fazer um bocadinho menos, vai poupar aqui, vai poupar ali, e, no final, ele será responsabilizado sim, mas quem assina o projeto também vai ser responsabilizado. Isto pode acontecer e pode muita gente vir a ter problemas com isso. O ideal seria que houvesse uma legislação única para o país todo. O problema é que não há. E, portanto, uma empresa que pense construir vai ter que fazer um projeto segundo umas condições num município, vai ter que fazer segundo outras condições noutro município e digamos, é uma aprendizagem em cada um dos casos. Portanto, tudo isto começa logo a tornar qualquer projeto caro. Sim. Em passo que se isto fosse unificado e fosse igual para todo o país, se calhar os projetos em si mesmos seriam um bocadinho mais baratos. Estava logo no projetista. Depois, já falei aqui há bocadinho, as exigências para uma construção ser aprovada hoje em dia, que são enormes e que obrigam a um custo muito elevado na construção, que depois atira os preços finais muito para cima. Quanto às câmaras, há bocadinho falou e muito bem, as câmaras têm sempre interesse em construir, porque mais construção, mais receita fiscal.
Mas a receita... Os residentes é que podem não ter interesse, mas as câmaras têm, é sempre mais receita, mas isso havia até programas e câmaras que puxavam para se construir naquele município e não no do lado, e isso vai acontecer sempre. O problema é que, se calhar, ao terem essas receitas só para elas, está aqui a haver um aspecto pernicioso de, digamos assim, arrecadar mais receita e não arrecadar qualidade ou arrecadar aquilo que efetivamente se precisa. Porquê? Porque se os preços são altos e se acomoda quem compra aqueles preços altos, a receita é maior, a Câmara tem mais dinheiro e, portanto, pode vender melhor a sua imagem e fazer melhor aquilo para que está predestinada. Certo. Bom, estamos no final do programa. Eu tenho apenas agora tempo para fazer uma última pergunta ao Filipe Grilo, que é uma curiosidade também que eu tenho e que me parece, sinceramente, que é uma pergunta pertinente, pelo menos acho eu, que é o seguinte: estas medidas que vão ser anunciadas, como falámos no início do programa, de mitigação, moratórias, surgem após o encontro dos ministros de Finanças em Santiago de Compostela. A minha questão é, o governo português, ou qualquer governo, pode tomar posições destas que no fundo vão exatamente no sentido oposto do que é anunciado formalmente pelo Banco Central Europeu, que tem o peso que tem? Ajude-me a perceber. Pois, é completamente... Esse é um dos meus problemas, é que vamos imaginar que todos os governos fazem esta medida. A Christine Lagarde tinha que subir mais 4, 5 ou 6 vezes para que o que ela queria, que era debelar a inflação, tivesse efeito. Portanto, se toda a gente contrariar os efeitos dos juros, porque pode parecer estranho, até pode parecer que a Christine Lagarde tem algum prazer em pôr as economias em recessão. Mas o mecanismo clássico para debelar a inflação, para reduzir a inflação, é as pessoas têm que deixar de comprar tanto. Porque comprando menos, as empresas sabem que vão ter mais dificuldades em vender e, portanto, não podem colocar preços mais altos. Este é o mecanismo. E, portanto, nós temos que baixar a atividade económica para que as empresas não consigam subir os preços. Muito bem. Bom, ajudamos aqui, ou tentamos ajudar a explicar um pouco mais este processo. Muito obrigado aos dois por terem vindo à Ordem do Dia, que terminou agora. Estamos de regresso na Ordem do Dia amanhã. Já a seguir, transmissão em direto. Os jovens do Futebol Clube Porto Sub-19 vão defrontar o Shakhtar Donetsk na Youth League. É já a seguir para ver em direto aqui no Porto Canal. Fique bem, continue connosco.